Muito bem, vamos começar mais uma semana. Acabamos as recuperações. Quem recebeu alguma recuperação para fazer, recebeu só no seu nome, eu não mandei para a turma toda. Fiquei muito feliz porque muitos entraram em contato, muitos colocaram as atividades em dia e graças a Deus nós vamos ter pouquíssimos alunos com nota baixa, pouquíssimos mesmo. Então isso é muito bom. Você precisa ter em mente agora nesse segundo semestre que quanto mais você se esforçar e tentar fazer, vai ser melhor. Porque se você não conseguir aprender agora online, pelo menos quando a gente voltar a se ver, se não esse ano, ano que vem, você vai ter argumento, você vai ter pergunta, você vai saber aquilo que você não entendeu e aí você vai me perguntar. Então, eu mandei, nas últimas semanas, eu mandei um vídeo, 2, 3 vídeos, elaborados por um professor da internet, que é muito bem conhecido, e eu achei que seria muito interessante. Então, o nosso tema, o nosso assunto está variando entre massa, cálculo de massa, massa molar, mol e constante de Avogadro. Eu coloquei aqui para nós o seguinte conceito, que é o que a gente está estudando agora. Estequiometria é o nome do nosso conteúdo que envolve isso. Então, tudo aquilo que a gente viu para aplicar aqui. São cálculos são cálculos na variação de quantidade de matéria em qualquer unidade de medida. Então, eu posso fazer cálculo usando qualquer medida. Eu posso usar massa, mol, unidade de Avogadro, eu posso usar litro, eu posso usar quilo, eu posso usar metro. São essas unidades de medida, elas vão estar inseridas em qualquer tipo de cálculo. No nosso caso, na química, a química foi quem introduziu a palavra mol. Mol significa quantidade de matéria. Metro significa quantidade de comprimento. Grama, quantidade de massa. Então, mol é a quantidade de matéria. O mol, ele é formado por um número específico. Então, como foi falado lá, toda vez que eu falo que eu tenho um mol de alguma coisa, é porque eu tenho 6 sextilhões de unidades dessa coisa. Quando eles fazem uma analogia e falar da palavra dúzia, eu tenho uma dúzia. Eu tenho uma dúzia que significa que eu tenho 12 unidades de qualquer coisa. Eu posso ter 12 unidades de coisas pequenas ou de coisas grandes. Na química, o mol, ele se refere a coisas muito pequenas. Porque eu estou trabalhando com átomos, eu estou trabalhando com partículas, com moléculas, que são coisas muito pequenas. Então, eu não posso contar dúzia, porque dúzia seria muito pouco e não seria possível medir. Por esse motivo, então, o mol, ele está relacionado com uma quantidade muito grande de átomos, de moléculas, de íons, de partículas. Ou seja, um mol, ele é formado por 6 vezes 10 na 23 unidades. Esse número, ele é uma dízima não periódica, mas em algumas atividades você pode ver o 0,2, 6,02 ou então só o 6, que é o que eu trabalho para não confundir tanto. O que é massa molar? É o valor numérico da massa atômica representada pela unidade de medida massa. Medida massa. Ou seja, eu pego a tabela periódica, procuro o valor da massa atômica de cada elemento, e essa massa atômica, esse valor, por exemplo, a massa atômica do berílio é 9. Quando eu digo que eu tenho 9 gramas de berílio, significa dizer que eu tenho 1 mol de átomos de berílio. Em 9 gramas de berílio, eu tenho 1 mol. Em 9 gramas, tem quantos pedacinhos de berílio? Tem 6 sextilhões. Então, a massa molar é você entender que esse valor que está aqui, no valor de massa atômica, quando ele usa a unidade gramas, ele significa a quantidade de mol. Então, se eu tiver uma substância, qualquer ela que seja, eu vou relacionar assim. Coloquei um exemplo. Quando eu digo que eu tenho 1 mol de qualquer coisa, eu tô dizendo que eu tenho 6 vezes 10 na 23 unidades dessas coisas. E essas coisas pesam X gramas.
Exemplo, 1 mol de H2O, água, 1 mol de água. Para ter 1 mol de água, eu vou ter 6 sextilhões de moléculas de água. São muitas moléculas de água. E essas muitas moléculas de água equivalem a 18 gramas. Então, 18 gramas é uma quantidade pequena de água. É muito pouca água para tomar. 18 gramas são 18 ml. Se eu tenho 18 ml de água, não tem nem 100 ml. Eu tenho 18 ml, porque gramas de água, a densidade da água é 1. Então, se eu tenho 18 gramas, eu tenho 18 gramas por litro. Então, nesse caso aqui, nós temos em ml. 18 gramas significam 18 ml. É muito pouco, mas a quantidade de partículas é muito grande. E tudo isso significa 1 mol. Quando eu conheço uma dessas informações, é possível determinar as demais. Então, a partir de uma delas, eu vou trabalhando com uma delas e posso calcular as outras unidades. Eu coloquei um exemplo aqui. Tentei fazer claro. Vamos ver. Eu posso trabalhar com mol. Eu tenho uma reação de formação de água. Para que essa reação aconteça, ela tem que estar balanceada. Então, a mesma quantidade de elementos que eu tenho do lado do reagente, eu tenho que ter do lado do produto. Quando eu olho para essa reação, para que ela fique balanceada, eu preciso ter 2. Esse número a gente chamava coeficiente, mas na verdade ele significa a quantidade de mol. Eu estou usando 2 mols de moléculas de hidrogênio que estão reagindo com 1 mol de moléculas de hidrogênio, de oxigênio, e elas vão formar 2 mols de moléculas de água, de H2O. Quando a gente trabalha estequiometria, é como fazer receita de bolo. A estequiometria é a variação na quantidade de matéria. Essa reação primeira, ela é a balanceada inicial. Digamos que é a nossa reação padrão. Eu estou usando os menores números inteiros possíveis. Então, essa é a minha equação primeira. Toda vez que eu for trabalhar com reação de formação de água, eu vou ter que primeiro balancear ela. E de todas as demais equações também. Coloquei uma simulação. Aqui, ó, eu não sei quanto eu tenho de gás hidrogênio, não sei quanto eu tenho de oxigênio, mas eu sei que eu tenho 6 mols de água. Se eu tenho 6 mols de água, significa que eu tenho mais do que eu tinha antes. Então, eu tô fazendo uma variação, eu tô fazendo uma mudança na minha receita. E isso era necessário para fazer uma receita de formação de água. Agora, eu quero formar 6 moléculas de água. Quantas vezes eu aumentei a minha receita? Como que eu vou fazer para balancear tudo o resto? Tudo que tem no produto tem que estar no reagente. Então, se eu tenho aqui 6 vezes 2, 12, eu tenho 12H. Para poder ter 12H, aqui eu tenho que ter 6. 6 vezes 1, 6. Então, se aqui eu tenho 2, eu vou precisar ter 3. 3 vezes 2, 6. E eu fiz o balanceamento. Quantos mols eu tenho? 6 mols de H2, 3 mols de O2, reagindo entre si para produzir 6 mols de água. Isso é estequiometria. É fazer a variação na quantidade de matéria. A partir de uma equação, ou de uma fórmula, de uma molécula inicial. No nosso caso, nós temos uma reação de formação da água. Reação padrão é essa. Essa é uma variação. Essa é uma variação que mudou 3 vezes a mais. Eu tenho 3 receitas aqui agora. Ao invés de eu ter uma só, eu tenho 3. Ou seja, eu tripliquei a minha reação. Segundo exemplo. Para trabalhar com massa. Quando eu vou trabalhar com cálculo de massa, essa massa vai ser medida em grama. Peguei a mesma reação de formação da água.
2 mols de H2, 1 mol de O2, vai produzir 2 mols de H2O. Qual é a massa dessa substância? Bom, a massa, agora eu pego a tabela e vou procurar a massa molecular. A massa do H é 1, e como eu tenho 2, 2 vezes 1 dá 2. Como eu tenho 2 mols, vai me dar 4. E eu acredito que isso a gente já viu. E se você tem dúvida em cálculo de massa, por favor, volte atrás. Assista os vídeos que eu postei, assista em outro lugar, peça ajuda para o colega, porque é só assim que a gente vai conseguir ir para frente nesse assunto. Então, eu calculei direto aqui. A massa do H2, 2H2 é 4. Aqui eu tenho 1 mol de O2. Cada oxigênio vale 16, então, como são 2, vai dar 32. Água, aqui tem 2 vezes 1, 2. E aqui tem 1 vezes 16. A massa da água é 18. Mas como são 2 mols, então a massa da água é 36. Essa é o valor da equação padrão de formação da água. Observe que eu usei os menores números inteiros possíveis. Calculei a massa deles e essa é a menor quantidade de massa possível para fazer o balanceamento. Eu posso alterar essas quantidades? Claro, eu posso. Eu posso fazer mais ou eu posso fazer menos. Vai depender do que você deseja. Eu coloquei exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 8 mols de H2O. Se eu tenho 8 de H2O, quanto que eu vou produzir de H2O? Ui, perdão, acho que falei errado. Se eu tenho 8 mols de H2, quantos mols de H2O eu vou produzir? Se eu tinha 8, antes eu tinha 2, aqui eu tinha 1. Se aqui eu tenho 8, aqui eu vou ter. Se de 2 para 1 é a metade, de 8 para metade passa a ser 4. Quantos eu produzi? 2. Quantos eu vou produzir aqui? Observe que aqui eu tenho 8 vezes 2 o H. Então, aqui também eu tenho que ter 8. 8 vezes 2 dá 16, 8 vezes 1 dá 8. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Vou calcular a massa dessa equação agora. Massa, cada H vale 1, 8 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16. Cada oxigênio vale 16. São 2. 2 vezes dá 32. Quantos mols? Porque 32 é a massa de 1 mol. Agora, eu tenho 4 mols. Então, 4 vezes o 32. Que é a massa que vai me dar aqui. 128. H2O. Quanto que é a massa de 2 mols? 36. Você sabe qual é a massa de 1 mol? A massa de 1 mol é 18. Quantos mols eu tenho? 8. Ah, então eu vou fazer vezes 8. E aí, eu tenho a massa de água que eu produzi aqui. Ou seja, eu fiz um aumento na minha receita. Observe que se eu somar aqui, ó, 4 mais 32 dá 36. Se eu somar 16 com 128, vai dar 144. E esse passo a gente já estudou. Terceiro exemplo, trabalhando com a constante de Avogadro. Ou seja, agora eu quero saber quantas moléculas estão envolvidas. Não quantos mols, não quantas gramas, e sim quantas moléculas. Então, eu tenho a mesma equação da água. Equação de formação da água. Quantos mols de hidrogênio eu tenho? Quantos mols de H2? 2 mols. Você lembra que 1 mol é formado por 6 sextilhões de qualquer coisa. Se eu tenho que trabalhar com a constante, eu vou trabalhar com a quantidade de moléculas. 6 vezes 10 na 23 é a quantidade de moléculas que eu tenho em 1 mol. Mas aqui está dizendo que eu tenho 2. Então, eu multiplico. 2 vezes 6 dá 12.
Aí eu mexo com a vírgula e mexo com a anotação. Eu tinha 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10 na 23. Não posso ficar com um número maior que 10 aqui. Então, a minha vírgula caminha uma casa, 1,2, e o meu expoente aumenta uma unidade. É assim que sai esse número aqui. Ou seja, quantas moléculas eu tenho nessa reação? Nessa reação, eu tenho 1,2 vezes 10 na 24 moléculas de H2. É muita molécula, mas são moléculas muito pequenas e eu não posso ver. E essas moléculas pesam 4 gramas. E essas moléculas equivalem a 2 mols. Então, em 2 mols de H2, pesa 4 gramas e é formado por 12 sextilhões de moléculas. O2 tem 1 mol. 1 mol, então, ele tem 6 sextilhões de moléculas. E H2O, como primeiro, eu tenho 2 mols. Então, eu tenho 2 vezes 6, eu tenho 12 sextilhões de moléculas de H2O. Essa é a relação mínima que a gente trabalha no tal dos cálculos de estequiometria. Ó, eu vou fazer a mesma reação. Eu tenho a reação de formação do H2O. H2 mais O2 se transforma em H2O. Por quê? Fiz um problema. Quantos mols de H2 são necessários para formar 16 mols de água? Quantos mols de H2 são necessários para formar 16 mols de água? Então, eu tenho uma reação de formação, formação da água. Quem se junta para formar? H2 mais O2 se juntam e formam H2O. Como que faço para fazer o balanceamento dessa equação? Eu tenho que ter a mesma quantidade dos dois lados. Então, se aqui eu tenho 2O, aqui eu tenho que ter 2O. Quando eu coloco 2 aqui, eu mexo na quantidade de H. 2 vezes 2, 4, então eu tenho que ter 2 aqui. De novo, voltei ao balanceamento inicial. Esse é o balanceamento padrão. O que eu quero saber? Eu quero saber quantos mols de H2 são necessários para formar 16 mols de água. Quem são as duas substâncias que eu estou trabalhando? Primeira coisa que eu vou olhar, eu estou trabalhando com H2 e estou trabalhando com H2O. Então, coloque elas aqui. H2, H2O. O que eu estou trabalhando? Qual a unidade de medida que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com a unidade de medida mol. Quantos mols eu tenho aqui? 2. Quantos mols eu tenho aqui? 2. 2 mols desse fazem 2 mols desse. O que ele quer saber? Quantos mols de H2 são necessários para formar 16 mols de H2O? De quem é esse 16? 16 mols de H2O. Então, aqui eu quero ter 16 H2O. Quantos mols de H2? Não sei. Então, eu coloco um X. E aí, eu vou fazer uma regra de 3. Vou multiplicar cruzado. Se você achou muito simples e conseguir fazer de cabeça, ótimo. Vão ter situações em que vai ser simples mesmo. Tem situações que eu preciso montar uma continha, resolver para chegar na resposta. Então, eu vou ficar com 2x igual a 2 vezes 16. X vai ser igual a 32 dividido por 2. X vai ser igual a 16. Opa! 16 o quê? Mols de H2. O que ele está dizendo? Ah, ele está dizendo que quando eu fizer uma nova reação entre H2 mais O2 e aqui tiver H2O, ele quer saber quanto desse vai ter quando aqui tiver 16. Bom, eu sei que eu tenho que fazer o balanceamento. 16 vezes 2 dá 32. Como é que eu faço para ter 32 aqui, se eu já tenho 2? Eu coloco 16.
16 vezes 2 dá 32. 16 vezes 1 dá 16. Dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Essa seria a equação para responder a pergunta que está lá em cima. Quantos mols de H2 são necessários para formar 16 mols de água? 16 mols de H2 formam 16 mols de 16 mols de H2 formam 16 mols de H2, ó. Ah, e o oxigênio? Ele não precisa participar do problema, mas na hora que você fizer o balanceamento, automaticamente ele vai mudar a quantidade também. Outro exemplo. Quantas gramas de H2 são formadas, na reação de 512 gramas de O2? Pergunta: quantas gramas, olha a unidade, gramas, de quem? De H2. São formadas na reação de 512 gramas. De quem? Do O2. Então, vou seguir o mesmo passo. Primeiro, quais são as substâncias que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com quantas gramas de H2. Ó. Qual a segunda substância? São formadas na reação de 512 gramas de O2. Antes de começar isso, antes de ir para frente, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter na cabeça, ou então eu tenho que fazer tudo de novo. Qual é a reação de formação da água? Tá aqui. Qual é o balanceamento? 2 desse, 1 desse, para 2 desse. Eu tô trabalhando com o que mesmo? Massa. Então, eu preciso calcular a massa desses. Eu já calculei ali atrás. Aqui, já calculei massa. Mas, vamos de novo. Qual é a massa que eu tenho aqui? O H vale 1, vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4 gramas. O oxigênio vale 16 vezes 2, vai dar 32. E a água vale 18 vezes 2, vai dar 36. Tá aí, ó. Essa é a massa padrão. Essa é a massa da nossa equação padrão da água. Agora, eu vou alterar os valores. Por quê? Porque eu quero saber quantas gramas de água. Quantas gramas? Quantas? Eu não sei quantas gramas de água são formadas quando reagir 512 gramas de O2. Essa é a minha pergunta. Como é que eu vou responder isso? Eu vou ter que usar os valores que eu tenho lá em cima. Qual o valor que eu tenho de água na minha equação padrão? 36. Qual é o valor que eu tenho de oxigênio na equação padrão? 32. E isso vai gerar uma regra de 3. Eu quero saber qual vai ser o valor aqui, quando aqui for 512. Quanto vai ser aqui? Maior? Menor? Tem que ser maior que 512? Menor que 512? Então, vamos ver. Vou fazer regra de 3, eu vou ficar com 32x igual a 36 vezes 512. X vai ser igual a 36 vezes 512. Deixa eu fazer conta que não fiz. 36 vezes... Deu 18.432. Dividido por 32. X é igual a 576 gramas. De quem? De quem que eu tô procurando? De H2O. Ou seja, quando aqui eu tenho 512, aqui eu vou ter
576. E esse daqui vai aumentar ou não vai aumentar? Sim, ele vai aumentar na mesma proporção. Eu posso fazer uma regra de 3 envolvendo ele também e vou descobrir essa massa aqui. Aqui, ó. Basta fazer uma regra de 3 aqui. Isso vale para qualquer uma das equações que você vê em